50º domingo. A igreja nos dá hoje outro assunto para nossa meditação, é a vocação de Abraão. Quando as águas do dilúvio haviam diminuído, e a humanidade tinha mais uma vez povoado a terra, a imoralidade, que anteriormente havia animado a raiva de Deus, novamente cresceu entre os homens. Idolatria, também, em que a raça antidiluída não tinha caído, agora mostrou-se, e a maldade humana parecia, assim, ter atingido o auge de sua malícia. Prevendo que as nações da terra cairiam em rebelião contra ele, Deus resolveu selecionar um povo que deveria ser peculiarmente seu, e entre os quais deveriam ser preservadas essas verdades sagradas, que os gentios perderiam de vista. Este novo povo era para se originar de um homem, que seria o pai modelo de todos os futuros crentes. Este era Abraão. Sua fé e dedicação mereceram para ele que ele deveria ser escolhido para ser o pai dos filhos de Deus, e o chefe dessa família espiritual, a que pertencem a todos os eleitos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. É necessário, portanto, que conheçamos Abraão, nosso pai e nosso modelo. Esta é a sua grande característica: fidelidade a Deus, submissa aos seus comandos, abandono e sacrifício de tudo, a fim de obedecer sua santa vontade. Tais devem ser as virtudes proeminentes de cada cristão. Vamos, então, estudar a vida do nosso grande patriarca, e aprender as lições que ensina. A seguinte passagem do livro de Gênesis, que a igreja nos dá em seus matins de hoje, servirá como texto de nossas considerações. Do livro de Gênesis 12, 1-8. E o Senhor disse a Abrão: saia do seu país, e de teus parentes, e fora da casa de teu pai, e venha para a terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de ti uma grande nação, e eu vou abençoá-lo, e ampliar o teu nome, e tu serás abençoado. Abençoarei os que te abençoarão, e os amaldiçoarei que te amaldiçoam, e em vocês todos os parentes da terra serão abençoados. Então Abrão saiu como o Senhor o havia comandado, e Lote foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E ele levou Sarai sua esposa, e Lote, filho de seu irmão, e toda a substância que eles tinham reunido, e as almas que eles tinham obtido em Harã, e eles saíram para ir para a terra de Canaã. E quando eles entraram nele, Abraão passou pelo país até o lugar de Sichem, até o nobre vale. Agora o Canaanita estava naquela época na terra. E o Senhor apareceu para Abrão, e disse-lhe: para tua semente eu dou esta terra. E ele construiu lá um altar para o Senhor, que tinha aparecido para ele. E passando de daí para uma montanha, que estava no lado leste de Betel, ele ali armou sua tenda, tendo Betel no oeste, e Ai no leste. Ele construiu lá, também, um altar para o Senhor, e chamou seu nome. Poderia o cristão ter um modelo mais fino do que este santo patriarca, cuja docilidade e dedicação em seguir o chamado de seu Deus são tão perfeitos? Somos forçados a exclamar, com os santos padres, ó verdadeiro cristão, mesmo antes de Cristo ter vindo à terra. Ele tinha o espírito do Evangelho, antes do Evangelho ser pregado. Ele era um homem apostólico, antes dos apóstolos existirem. Deus o chama, ele deixa todas as coisas, seu país, seus parentes, a casa de seu pai, e ele vai para uma terra desconhecida. Deus o conduz, ele está satisfeito, ele não teme dificuldades, ele nunca olha para trás. Os apóstolos se fizeram mais. Mas, veja como é grande sua recompensa. Deus lhe diz: em vocês todos os parentes da terra serão abençoados. Este caldeano deve dar ao mundo aquele que o abençoará e salvará. A morte, é verdade, fechará os olhos anos antes do amanhecer daquele dia, quando um de seus raças, que nascerá de uma virgem e se unir pessoalmente com a palavra divina, resgatará todas as gerações, passado, presente e por vir. Mas, enquanto isso, até que o céu seja aberto para receber este Redentor e os incontáveis justos, que ganharam a coroa, Abrão será homenageado, no limbo da expectativa, de uma maneira que se torne sua grande virtude e mérito. É em seu seio, Lucas 16:22, que é, ao seu redor, que nossos primeiros pais, tendo expiado seu pecado pela penitência, Noé, Moisés, Davi, e todos os justos, incluindo o pobre Lázaro, receberam aquele descanso e felicidade, que foram um prenúncio e uma preparação para a felicidade eterna no céu. Assim é Abraão honrado, assim, Deus requinte o amor e a fidelidade deles que o servem. Quando a plenitude do tempo chegou, o Filho de Deus, que também era filho de Abraão, declarou o poder de seu Pai eterno, dizendo que ele estava prestes a criar uma nova descendência dos filhos de Abraão a partir das próprias pedras, isto é, dos gentios.
Mateus 3:9, nós cristãos somos essa nova geração. Mas, somos dignos filhos de nosso Pai? Vamos ouvir o apóstolo dos gentios, pela fé, Abraão, quando chamado, por Deus, obedeceu a sair para um lugar, que ele deveria receber por uma herança, e saiu sem saber para onde foi. Pela fé, ele mora na terra, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois ele procurou uma cidade que tenha fundações, cujo construtor e criador é Deus. Hebreus 11:8-10. Se, portanto, somos filhos de Abraão, devemos, como diz a Igreja, durante a Septuagesima, olhar para nós mesmos como exilados na terra, e habitar, pela esperança e desejo, naquele verdadeiro país nosso, do qual estamos agora banidos, mas para o qual estamos todos os dias desenhando niguer. Se, como Abraão, somos fiéis nessas várias estações nos atribuídas por nosso Senhor, somos ordenados a usar este mundo como se não o usássemos. 1 Coríntios 7:31. Ter uma convicção permanente de não termos aqui uma cidade duradoura. Hebreus 13:14. E da miséria e perigo que incorremos, quando esquecemos que a morte é um dia para nos separar de tudo que possuímos nesta vida. Quão longe de serem verdadeiros filhos de Abraão são aqueles cristãos que passam isso e os 2 dias seguintes em intemperância e dissipação, porque Quaresma está tão prestes a estar sobre nós. Podemos facilmente entender como as maneiras simples de nossos antepassados católicos poderiam manter uma licença do modo de vida comum, que a Quaresma era para colocar um fim, e conciliar seu carnaval inocente com a gravidade cristã, assim como podemos entender como sua rigorosa observância das leis da Igreja para a Quaresma inspiraria certos costumes festivos na Páscoa. Mesmo em nossos próprios tempos, um alegre jovetide não deve ser totalmente repreendido, desde que o sentimento cristão da próxima época santa da Quaresma seja forte o suficiente para verificar a tendência maligna da natureza corrupta. Caso contrário, a intenção original de um costume inocente seria, e a premeditação de penância não poderia de forma alguma ser considerada como o mais rápido de nossa alegre despedida para aliviar e confortar. Apesar de emitir tudo isso, perguntamos, que direito ou título eles têm para compartilhar essas regozijos de jovetide, cuja Quaresma passará e os encontrará fora da Igreja, porque eles não terão cumprido com o preceito da comunhão da Páscoa. E eles, também, que reivindicam dispensas de abstinência e jejum durante a Quaresma, e, de uma razão ou de outra, escapam de cada exercício penitencial durante os solenes 40 dias de penitência, e se encontrarão na Páscoa como pesam pela culpa e dívida de seus pecados como estavam na quarta-feira de cinzas, o que significa, perguntaríamos, pode haver possivelmente em sua festa maquinga em jovetide. Que os cristãos ficariam de guarda contra ilusões como estes, e ganhariam aquela santa liberdade dos filhos de Deus, Romanos 8:21, que consiste em não ser escravos de carne e osso, e preserva o homem da degradação moral. Que eles se lembrem que estamos agora naquela época sagrada, quando a Igreja nega a si mesma seus gongos de alegria santa, para que mais à força nos lembre que estamos vivendo em uma Babilônia de perigo espiritual e nos incite a recuperar esse espírito cristão genuíno, que tudo no mundo ao nosso redor está silenciosamente minando. Se os discípulos de Cristo são necessários, pela posição que ocupam na sociedade, para participar das diversões profanas destes poucos dias antes da Quaresma, que seja com um coração profundamente imbuído das máximas do Evangelho. Se, por exemplo, eles são obrigados a ouvir a música de teatros e concertos, deixe-os imitar Santa Cecília, que assim cantou, em seu coração, em meio à emoção das harmonias mundanos, que meu coração, Deus, seja puro, e não me deixe confundir. Acima de tudo, não deixe os semblantes certas danças, que o mundo é tão eloquente em defender, porque tão evidentemente de acordo com seu próprio espírito, e, portanto, aqueles que os encorajam, serão severamente julgados por ele, que já declarou aflição sobre o mundo. Por fim, que aqueles que devem ir, nestes dias, e se misturar na companhia de mundlings, sejam guiados por São Francisco de Sales, que os aconselha a pensar, de tempos em tempos, em considerações como estas, que enquanto todas essas frívolas, e muitas vezes perigosas, as diversões estão acontecendo, há inúmeras almas sendo atormentadas no fogo do inferno, por conta dos pecados que cometeram em ocasiões semelhantes, que, nessa mesma hora da noite, há muitos religiosos santos privando-se do sono a fim de cantar os louvores divinos e implorar a misericórdia de Deus sobre o mundo,
sobre eles que estão perdendo seu tempo em suas vaidades, que há milhares nas agonias da morte, enquanto toda essa alegria está acontecendo, que Deus e seus anjos estão atentamente olhando para este grupo impensado, e finalmente, que a vida está falecendo, e a morte muito mais perto de cada momento. Introdução a uma vida devota, parte 3º, ch 33. Nós concedemos, que, nestes 3 dias imediatamente anteriores à penitência temporada da Quaresma, alguma provisão era necessária para essas incontáveis almas, que parecem escassas capazes de viver sem alguma excitação. A Igreja fornece esse desejo. Ela dá um substituto para diversões frívolas e prazeres perigosos, e aqueles de seus filhos sobre os quais a fé não perdeu sua influência, encontrarão, no que ela lhes oferece, um banquete superando todos os prazeres terrenos, e um meio pelo qual fazer as pazes com Deus, pelos insultos oferecidos à sua divina majestade durante estes dias de carnaval. O Cordeiro, que tira os pecados do mundo, é exposto em nossos altares. Aqui, neste seu trono de misericórdia, ela recebe a homenagem daqueles que vêm adorá-lo, e o reconhecem por seu rei. Ela aceita o arrependimento daqueles que vêm dizer-lhe o quão tristes eles estão por ter seguido qualquer outro mestre que não ele. Ela se oferece ao seu Pai eterno para os pobres pecadores, que não só tratam seus favores com indiferença, mas parecem ter feito uma resolução para ofendê-lo durante esses dias mais do que em qualquer outro período do ano. Foi o piedoso cardeal Gabriel Paleotti, arcebispo de Bolonha, que primeiro originou a admirável devoção das 40 horas. Ele era contemporâneo de São Carlos Borromeu, e, como ele, era eminente para seu zelo pastoral. Seu objeto nesta solene exposição do Santíssimo Sacramento era oferecer à Divina Majestade alguma compensação pelos pecados dos homens, e, na época em que o mundo estava mais ocupado em merecer sua raiva, para apaziguá-la pela visão de seu próprio Filho, o mediador entre o céu e a terra. St. Charles imediatamente introduziu a devoção em sua própria diocese e província. Isso foi no século XVI. Mais tarde, isto é, no século XVIII, Prosper Lambertini foi arcebispo de Bolonha. Ele continuou zelosamente o desenho piedoso de seu antigo antecessor, Paleotti, encorajando seu rebanho à devoção ao Santíssimo Sacramento durante os 3 dias de Carnaval, e quando ele foi feito Papa, sob o nome de Bento, o 14º, ele concedeu muitas indulgências a todos os que, durante estes dias, deve visitar Nosso Senhor neste mistério de seu amor, e deve orar pelo perdão dos pecadores. Este favor foi, em um primeiro momento, restrito aos fiéis dos estados papais, mas no ano de 1765 foi estendida, pelo Papa Clemente, o 13º, à Igreja Universal. Assim, a devoção das 40 horas se espalhou por todo o mundo, e se tornou uma das expressões mais solenes da piedade católica. Vamos, então, que temos a oportunidade, lucrar com isso durante estes 3 últimos dias de nossa preparação para a Quaresma. Vamos, como Abraão, nós retirarmos dos perigos perturbadores do mundo, e procurarmos o Senhor nosso Deus. Vamos nós separar, por pelo menos 1 hora, da dissipação de prazeres terrenos, e, ajoelhado na presença de nosso Jesus, merece a graça de manter nossos corações inocentes e desapegados, enquanto compartilhamos aqueles que não podemos evitar. As litanias para as 40 horas são dadas no final deste volume. Retomaremos nossas considerações sobre a liturgia de 50º domingo. A passagem do Evangelho selecionado pela Igreja é aquela em que nosso Salvador prevê aos seus apóstolos os sofrimentos que ele sofreria em Jerusalém. Este anúncio solene nos prepara para a Passiontide. Devemos recebê-lo com sentimento e corações gratos, e torná-lo um motivo adicional para imitar o devoto Abraão, e dar todo o nosso eu ao nosso Deus. Os antigos liturgistas nos dizem que o cego de Jericó, falado, neste mesmo Evangelho, é uma figura desses pobres pecadores, que, durante esses dias, são cegos ao seu caráter cristão, e correm em excessos, que até o paganismo teria cobiçado. O cego recuperou sua visão, porque ele estava ciente de seu estado miserável, e desejava ser curado e ver. A Igreja deseja que tenhamos um desejo semelhante, e ela nos promete que será concedido. Na Igreja grega, este domingo é chamado de Tiropagos, porque é o último dia em que é permitido o uso de carnes brancas, ou, como os chamamos, carnes de leite. A partir de amanhã, é proibido comê-los, pois a Quaresma começa, e com toda a gravidade com as igrejas orientais a observam. Missa. A estação fica na Igreja de São Pedro, no Vaticano.
A escolha foi sugerida, como aprendemos com o Tratado sobre os Escritórios Divinos do Abade Rupert, em razão da lei dada a Moisés, que costumava ser lida no escritório deste domingo. Moisés era visto pelos primeiros cristãos de Roma como uma espécie de São Pedro. A igreja que desde então substituiu a vocação de Abrão pela passagem de Êxodo, que agora é adiada para a Quaresma. A estação para este domingo ainda está na Basílica do Príncipe dos Apóstolos, que foi prefigurado também por Abraão, o pai dos crentes. O introito à oração da humanidade, cego e miserável como o pobre homem de Jericó, ele pede piedade de seu Redentor, e implora-lhe para guiá-lo e alimentá-lo. Introdução. Seja para mim um Deus, um protetor, e uma casa de refúgio, para me salvar, por tu, minha força, e meu refúgio, e pelo seu nome tua vontade você vai me guiar, e me nutrir. Pes. Em você, ó Senhor, tenho esperança, deixe-me nunca ser confundido, me entregar em tua justiça, e me resgatar. Glória. Seja tu. Coletar. Misericordiosamente ouvir nossas orações, ó Senhor, nós suplicamos a você, e nós livrando dos laços do pecado, nós preservar de todas as adversidades. Através, etc. Em seguida, são adicionados 2 outros recolhimentos, como na missa de domingo de Septuagesima. Epístola. Lição da Epístola de São Paulo, o apóstolo, aos Coríntios 13. Irmãos, se eu falar com as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, eu me torno como um latão sonoro, ou um cimbalo tilintante. E se eu deveria ter profecia, e conhecer todos os mistérios, e todo o conhecimento, e se eu tiver toda a fé, para que eu pudesse remover montanhas, e não ter caridade, eu não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens para alimentar os pobres, e se eu entregar meu corpo para ser queimado, e não ter caridade, isso não me beneficia em nada. A caridade é paciente, é gentil, a caridade não inveja, não é perversamente, não é inchada, não é ambiciosa, não é a sua própria, não é provocada a raiva, não pensa no mal, não se alegra na iniquidade, mas se alegra com a verdade. Bearei todas as coisas, acreditar em todas as coisas, esperança todas as coisas, suportar todas as coisas. A caridade nunca desaparece, se as profecias devem ser anuladas, ou as línguas cessarão, ou o conhecimento será destruído. Pois sabemos em parte, e profetizou em parte, mas quando o que é perfeito vem, o que é em parte deve ser quilômetro de distância. Quando eu era criança, falava quando criança, entendia quando criança, pensava quando criança, mas quando me tornei um homem, guardei as coisas de uma criança. Agora vemos através de um vidro de uma maneira escura, mas então, cara a cara. Agora eu sei em parte, mas então eu saberei, mesmo como eu sou conhecido. E agora permanecem a fé, esperança, caridade, esses 3, mas o maior deles é a caridade. Como é apropriado para este domingo o magnífico louvor da caridade, aqui dado pelo nosso apóstolo. Esta virtude, que compreende o amor tanto de Deus quanto do nosso vizinho, é a luz de nossas almas. Sem caridade somos escuridão, e todas as nossas obras são sem lucro. O próprio poder de fazer milagres não pode dar esperança de salvação a menos que aquele que os faça tenha caridade. A menos que estejamos na caridade, os atos mais heroicos de outras virtudes são apenas uma armadilha a mais para nossas almas. Vamos implorar ao nosso Senhor para nos dar esta luz. Mas não esqueçamos que, por mais ricamente que Ele possa nos abençoar com ela aqui embaixo, a plenitude de seu brilho é reservada para quando estamos no céu, e que o dia mais ensolarado que podemos ter neste mundo é apenas escuridão quando comparado com o esplendor de nossa eterna caridade. A fé, então, dará lugar, pois estaremos cara a cara com toda a verdade. Esperança não terá nenhum objeto, pois vamos possuir todo o bem, só a caridade continuará, e por essa razão é maior do que fé e esperança, que deve precisar acompanhá-la nesta vida atual. Sendo este o glorioso destino reservado ao homem quando redimido e iluminado por Jesus, é de se perguntar se devemos deixar todas as coisas para seguir tal mestre. O que deve nos surpreender, e o que prova o quão degradado é a nossa natureza pelo pecado, é ver os cristãos, que foram batizados nesta fé e nessa esperança, e receberam os primeiros frutos desse amor, entregando-se, durante esses dias, em todo tipo de mundanismo, que é apenas o mais perigoso porque está na moda. Parece que eles estavam fazendo de sua ocupação extinguir dentro de suas almas o último raio de luz celestial, como homens que tinham feito um pacto com a escuridão. Se houver caridade dentro de nossas almas,
nos fará sentir essas ofensas que estão cometidas contra nosso Deus e nos inspirar a orar a Ele para ter misericórdia desses pobres pecadores cegos, pois eles são nossos irmãos. No gradual e trato, a Igreja canta os louvores da bondade de Deus em relação à sua eleição. Ele libertou-os do jugo escravizar do mundo, iluminando-os com sua graça. Eles são seus próprios filhos, as ovelhas favorecidas de seu pasto. Gradual. Tu Deus, que sozinho doste maravilhas, tu fez o teu poder conhecido entre as nações. Você entregou o seu povo, os filhos de Israel e José, pela força do braço fino. Trato. Singa alegremente a Deus, toda a terra, sirva-vos ao Senhor com alegria. Entre antes de sua presença com alegria, sei que o Senhor é Deus. Ele nos fez, e não nós mesmos, e nós somos seu povo e as ovelhas de seu pasto. Evangelho. Sequência do Evangelho Sagrado de acordo com São Lucas 18:31-43. Naquela época, Jesus levou a ele os 12, e lhes disse: Eis que vamos até Jerusalém, e todas as coisas serão realizadas que foram escritas pelos profetas sobre o Filho do Homem. Pois ele deve ser entregue aos gentios, e deve ser ridicularizado, e acoitado, e cuspido, e depois que o tiverem acoitado, o matarão, e no terceiro dia ele se levantará novamente. E eles não entendiam nada disso. E esta palavra foi escondida deles, e eles não entenderam as coisas que foram ditas. Agora aconteceu, que quando ele se aproximou de Jericó, um certo cego sentou-se ao lado, implorando. E quando ouviu a multidão passando, perguntou o que isso significava. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eles que foram antes, repreendeu-o, que ele deve manter a sua paz. Mas ele gritou muito mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus de pé, ordenou-lhe que fosse trazido até ele. E quando ele chegou perto, ele perguntou-lhe, dizendo: O que você faz com você? Mas ele disse: Senhor, que eu possa ver. E Jesus lhe disse: Receba tua visão, tua fé fez-te inteiro. E imediatamente ele viu, e seguiu, glorificando a Deus. E todas as pessoas quando viram, elogiaram a Deus. Jesus diz aos seus apóstolos que sua amarga paixão está próxima, é uma marca de sua confiança neles, mas eles não entendem o que ele diz. Eles ainda são muito carnal para apreciar a missão do nosso Salvador, ainda assim, eles não o abandonam, eles o amam demais para pensar em se separar dele. Maior, de longe, do que isso, é a cegueira daqueles falsos cristãos que, durante esses 3 dias, não só não pensam no Deus que derramou seu sangue e morreu por eles, mas estão se esforçando para a face de suas almas cada traço da imagem divina. Vamos adorar essa doce misericórdia que nos atraiu, como fez Abraão, a partir do meio de um povo pecaminoso, e que, como cego do nosso Evangelho, grite ao nosso Senhor, implorando a Ele que nos conceda um aumento de sua luz sagrada. Esta foi sua oração: Senhor, que eu possa ver. Deus nos deu sua luz, mas Ele nos deu para excitar dentro de nós o desejo de ver cada vez mais claramente. Ele prometeu a Abraão que Ele iria mostrar-lhe o lugar que Ele tinha destinado para ele, mas Ele que Ele nos conceda também para ver a terra dos vivos. Mas nossa primeira oração deve ser que Ele nos mostre a si mesmo, como Santo Agostinho expressou tão lindamente, que podemos amá-lo, e mostrar-nos nós mesmos que podemos deixar de amar a nós mesmos. No oftório, a Igreja reza para que seus filhos possam ter a luz da vida, que consiste em conhecer a lei de Deus. Ela faria nossos lábios pronunciarem sua doutrina e os mandamentos divinos, que Ele nos trouxe do céu. Ofertório. Bem-aventurada, ó Senhor, ensine-me tuas justificativas, com meus lábios eu pronunciei todos os julgamentos da tua boca. Segredo. Que esta oferenda, nós suplicamos a você, ó Senhor, limpe nossos pecados, e santificar os corpos e almas de seus servos, para prepará-los para comemorar esse sacrifício. Através, etc. Em seguida, são adicionados 2 outros segredos, como dado na missa de 70º domingo. O antífono da comunhão comemora o milagre do maná, que alimentou no deserto os descendentes de Abraão, e ainda este alimento, embora veio do céu, não preservá-los da morte. O pão vivo, que nós demos do céu, dá vida eterna à alma, e aquele que o come, digno, nunca morrerá. Comunhão. Eles comeram e foram preenchidos excessivamente, e o Senhor lhes deu seu desejo, eles não foram fraudados do que eles desejavam. Pós-comunidade. Suplicamos a Ti,
ó Deus Todo-Poderoso, que nós que tomamos esta comida celestial, podemos ser defendidos por ela de todas as adversidades. Através, etc. Duas outras pós-comunhão são ditas depois disso, como no domingo de Septuagesima. Vésperas. Os salmos e antífonos são tão anteriores no volume. Capítulo 1 Coríntios 13. Irmãos, se eu falar com as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, eu me torno como um latão sonoro, ou como um cimbalo tilintando. O hino e o versículo ponto são tão anteriores no volume. Antífona do Magnificat. Formiga. Mas Jesus de pé, ordenou que o cego fosse trazido, e diz a ele, que murchá-lo, que eu faço por você. Senhor, isso eu posso ver. E Jesus diz a ele, veja, tua fé fez-te inteiro. E ele imediatamente viu, e seguiu, louvando a Deus. Vamos orar. Misericordiosamente ouvimos nossas orações, imploramos a você, ó Senhor, e nós livramos das cadeias de nossos pecados, e nós preservamos de todas as adversidades. Através, etc. Antes do fim do dia, podemos recitar as seguintes estrofes do hino, no qual a igreja grega proclama o jejum anual da quaresma. Feria segunda. Tiropagi. A semana, o prenúncio da primavera, está por vir, a semana que limpa o pecado pelo jejum sagrado e sempre venerável, que ilumine o corpo e a alma de cada homem. Lu, você não pode fazer isso. O portão da penitência é aberto, ó que amo Deus. Venha, então, vamos alegremente entrar, antes que Cristo feche contra nós como sendo indigno de entrar. Irmãos, vamos nós preparar, e trazer conosco pureza, abstinência, e modéstia, e fortaleza, e prudência, e orações, e lágrimas, pois é por eles que entramos no caminho da justiça. Não sejam solícitos, ó mortais, sobre o corpo, como você pode mimá-lo, nem buscar iguarias no que você dá-lhe para comer, dar-lhe, sim, plenitude de vigor por abstinência, que assim ele pode ajudar a alma a conquistar na batalha com o inimigo. Neste dia, ó que amam a Deus, começa o jejum, que é preparar nossas almas e corpos por expiração, e infundir em nossos corações a luz generosa da paixão sagrada e venerável de Cristo. Vamos, ó pessoal, entrar em nosso jejum com um coração feliz, para-lo. O combate espiritual começa. Vamos jogar fora a efeminação da carne, redobrar os dons do Espírito, e sofrer com Cristo, como os beoves que são seus servos, que, assim, podemos nos alegrar com ele, e nossas almas sejam iluminadas pelo indelido do Espírito Santo dentro de nós. Vamos, ó fiéis, alegremente receber o mensageiro divinamente inspirado de nosso jejum, assim como os ninivites, e como as prostitutas e os publicanos fizeram, de antigamente, receber João, quando ele pregou penitência para eles. Preparemos-nos, por abstinência, para uma participação no sacrifício de nosso Senhor em Sião. Que sua laver divina seja precedida pela de nossas lágrimas. Vamos suplicar a ele que nos mostre, quando chegar a hora, a consumação de ambos partes, o figurativo e o verdadeiro. Vamos nós colocar em prontidão para adorar a cruz e a ressurreição de Cristo, dizendo a ele, não me deixe confundir com minhas expectativas, ó amante da humanidade. Igual. Este texto é extraído de Liturgical IA, de autoria de Dom Prosper Gueranger.